No vídeo de hoje eu vou falar sobre treinos de resistência de força no ciclismo. Já ouviu falar sobre esse tipo de treino? Então bora com o treinador! O vídeo de hoje é sobre resistência de força no ciclismo. Resistência de força é uma característica de determinados tipos de exercício, assim como tem a resistência, a força explosiva, a força máxima. Nós temos aí a resistência de força, que a maior característica dela é a capacidade do músculo de sustentar uma carga um pouco mais elevada, ou seja, fazer um pouco mais de força por um período um pouco mais longo também. Dentro do ciclismo a gente tem que tomar muito cuidado para definir bem esse tipo de treinamento. Por quê? O ciclismo é uma atividade aeróbica, então ela é caracterizada por ser, no geral, uma atividade de resistência, tá? Imagina aí aqueles pedais longos que a gente faz, né? 3 horas, 4 horas, 6 horas pedalando. E mesmo no geral, né, para atividades menores, a gente já considera o ciclismo uma atividade majoritariamente de resistência, que é caracterizado pelo quê? Baixa intensidade e volume alto, muito tempo. Dá pra gente pegar exemplos bem práticos quando a gente pega aqueles estímulos bem curtinhos. Vamos pensar, por exemplo, no atletismo. Se a gente pegar uma prova de 100 metros rasos, por exemplo, que é uma prova que é definida ali em menos de 10 segundos na elite mundial, né? Um esforço de menos de 10 segundos é um esforço totalmente de força explosiva. À medida que essa distância vai aumentando, os 200 metros, por exemplo, que o recorde mundial está na casa dos 19 segundos e alguma coisa, também é força explosiva. À medida que a gente vai tentando fazer essa força explosiva por mais tempo, a gente não vai conseguindo. Nosso corpo tem um mecanismo, falando em linhas gerais, algo que é mais da área técnica e científica da educação física, esse mecanismo de muita força, de alta intensidade, ele é um mecanismo de força rápida, ele dura pouco tempo. À medida que a gente vai tendo que manter essa intensidade alta por mais tempo, a gente não consegue. Essa força vai acabando e a gente vai o quê? Diminuindo a velocidade. Então, por exemplo, se a gente vai correr depois dos 200, os 400 metros, que é uma prova que vai ficar ali em torno de 30 e poucos segundos, 38 segundos, 40 segundos, né? É uma prova, acho que 36 talvez, é uma prova que você já começa a ter que fazer força por tanto tempo e sustentar essa força por tanto tempo, que já começa aí a ter algumas características de resistência de força. E a partir do momento que esse esforço começa a ficar mais longo, por exemplo, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, 10, 30, 90 minutos, mais vai tendo uma predominância da resistência perante essa resistência de força e essa força explosiva. Vamos trazer para o ciclismo de novo? Imagine então um percurso, tá, longo que a gente vai fazer, mas que tem eventualmente alguma subida curta que a gente vai ter que fazer mais força e segurar essa força por algum tempo. Que a gente esteja, por exemplo, numa prova e a gente esteja num pelotão e alguém tente escapar do pelotão e a gente vai fazer uma força ali para evitar aquela escapada. Ou a gente vai tentar escapar mesmo fazendo um pouco mais de força e sustentando essa força por um tempo maior. Correto? Esses são exemplos dentro de percursos grandes, onde o que predomina é a resistência. São alguns exemplos de momentos que são muito importantes dentro do mountain bike, dentro do ciclismo de estrada, onde a gente vai precisar segurar essa força durante um pouquinho mais de tempo e se caracteriza aí também por uma resistência de força, ou seja, eu tenho que pedalar mais forte, eu não consigo sustentar essa força por muito tempo, né? Por 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, mas eu consigo sustentar e vou trabalhar para sustentar por 2 minutos, por 3 minutos, por 5 minutos, que é quando eu consigo ali escapar, depois voltar num ritmo moderado, não num ritmo intenso como é a resistência de força, entende? Então essa é a característica básica. No ciclismo a gente pode perceber isso em subidas, né? Dependendo do momento da subida, ao invés de você colocar na marcha mais leve, pedalar na vovozinha e ficar subindo tranquilão ali, você mantém o embalo que você estava, você não baixa todas as marchas, você continua com uma marcha um pouco mais pesada, faz um pouco mais de força e vence aquela subida em 3 minutos, 2 minutos, aquela subida que se você colocasse ali na vovozinha e ficasse girando tranquilinho, você ia subir em 5, 6
7, 8 minutos. Então você ganha ali, né, segurando esse esforço, fazendo esse esforço de resistência de força durante um tempo, né, e depois você já está no plano de novo, e comparado com aquele ciclista que colocou na vovozinha, você já vai ganhando, né, cada vez mais, cada momento que isso vai acontecendo dentro do pedal, é aquela distância que você vai abrindo ali do seu adversário, não é mesmo? É você conseguir manter um ritmo, por exemplo, se você está num pelotão, é você que está na frente do pelotão com a cara no vento, né, enquanto quem está atrás está se aproveitando ali do vácuo, né, do espaço ali dos outros ciclistas e fazendo menos força comparado com quem está na frente, não é mesmo? E como que nós vamos treinar resistência de força? Os treinos de resistência de força, então, eles se caracterizam por esses estímulos intensos que a gente tenta segurar por um tempo maior, tá certo? E a gente pode fazer isso, por exemplo, através de treinos intervalados. Nós temos alguns vídeos sobre treino intervalado aqui no canal, eu vou deixar aqui em algum card, né, enquanto vocês estiverem assistindo, mas o treino intervalado ele é caracterizado por um esforço de alta intensidade com uma recuperação, não é mesmo? Para a resistência de força a gente vai fazer uma pequena adaptação, a gente vai deixar essa recuperação um pouco menor, certo? E podemos também deixar essa recuperação não num giro totalmente leve, mas num giro moderado. Então, ao invés de a gente fazer forte e fraco, igual a gente está fazendo um intervalado tradicional, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, ou a gente vai fazer forte e dar menos tempo para recuperar, ou a gente vai fazer forte e na hora de recuperar a gente não vai girar fraco, a gente vai girar, digamos, moderado. Para você que treina com uma cinta cardíaca, por exemplo, o estímulo forte é aquele estímulo de zona 4, zona 5 de frequência cardíaca, e o estímulo fraco seria o giro ali que baixaria a frequência cardíaca para a zona 2. A gente pode não deixar baixar para a zona 2, deixar, por exemplo, ali na zona 3, antes do próximo estímulo, tá certo? Então, vou dar um exemplo entre os muitos que a gente pode planejar para os nossos atletas. Fazer estímulos ali de 5, 6 minutos na zona 4, fazendo força, né? Ou seja, sustentando por um tempo maior. E vamos tentar trazer a recuperação para o quê? 2 minutos, eventualmente 3 minutos no máximo. Repetindo esse estímulo de recuperação aí, esse intervalo, repetindo isso 4 vezes, repetindo isso 5 vezes, é claro que existe uma progressão. O treino de resistência de força é um treino, digamos, um pouco mais avançado. Alguém que é totalmente iniciante tem que passar pelos estágios iniciais, né? Sempre fazer muita rodagem, que todo ciclista em qualquer estágio de treinamento faz, mas até começar com os intervalados menores, né? Lá no vídeo sobre intervalado isso fica muito bem claro, até a gente começar a fazer esses treinos de resistência de força. Eles podem acontecer também em subidas, tá certo? Eles podem acontecer no plano. O treino de resistência de força feito no plano é muito bom, porque ele vai te ajudar a segurar um ritmo maior no plano ali, né? Vai te ajudar a ganhar um pouco dessa resistência de força mesmo, de fazer força por mais tempo. Uma coisa que ajuda muito você ciclista a pensar e fazer esse comparativo é o seguinte: uma rodagem, que é a base do ciclismo, que você vai fazer ali em zona 2 o tempo todo, tá certo? Se você vai fazer um treino de resistência de força, você vai aumentar tanto a carga e vai tentar segurar ela por um máximo de tempo possível, né? Que você, digamos assim, não conseguiria fazer o mesmo tempo desse treino girando em zona 2, ou seja, esse treino tem que ser um treino menor. Você consegue fazer 2 horas girando em zona 2, mas você não consegue fazer 2 horas fazendo força na bicicleta o tempo todo, tá? Você pode até continuar na zona 4 de frequência cardíaca, mas porque você cansou. Você vai estar girando ali o pedal leve, mas o seu coração vai estar disparado porque você fez muita força lá atrás. O treino de resistência de força que eu estou explicando para vocês é do ponto de vista do esforço, né? Resistência de força, do esforço. Então são 5 minutos fazendo força em cima da bike. Uma força que você não aguentaria fazer por 30 minutos. Uma força que você não aguentaria fazer por 40, 50, 60 minutos. Então são 5 minutos, 6 minutos fazendo força ali e depois recuperando 2 minutinhos.
e depois repete, né? Então esse é um dos exemplos. Claro que como treinador eu passo uma variedade de treinos de resistência de força aí para os meus alunos e para os meus atletas. Isso é só para você ter uma ideia, tá? Eu te convido, claro, a comentar aqui se você já fez esse tipo de treino. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu posso dar mais exemplos, talvez até fazer novos vídeos. Se você é meu aluno e meu atleta, você certamente já faz esse tipo de treino, porque eu passo muito, né, para os meus alunos e meus atletas. E claro, se você ainda não é meu aluno e meu atleta e quer treinar comigo, é só você clicar no link Treine Comigo, que fica aqui na descrição desse vídeo, dos meus vídeos aqui no canal. Você vai ter acesso ali a todos os meus treinamentos. Eu tenho treinamentos desde iniciantes, passando pelos meus desafios de 12 semanas, até a minha assessoria exclusiva para ciclistas, onde você vai receber treino personalizado e acompanhamento de acordo com seus objetivos e as suas necessidades. Então é isso, um grande abraço para você e bons treinos!